Na psicologia, a impotência aprendida é uma aflição comum que todos nós experimentamos de vez em quando. Mas o que é essa impotência aprendida? A impotência aprendida, ela se refere à nossa incapacidade da gente assumir o controle dos eventos externos e a tendência de aceitar o destino como uma coisa inevitável. Por exemplo, quando você tem algo ruim acontecendo com você, quando tem algo ruim acontecendo comigo, sei lá, qualquer coisa, um fracasso, uma rejeição, uma perda, a gente tem a tendência, de entender isso como coisas que estão além, do nosso controle, e a gente é completamente impotente diante dessas coisas todas. Normalmente, o processo, do pensamento, quando acontece tudo isso, é mais ou menos o seguinte. A gente pensa mais ou menos assim, nossa, o que eu fiz de errado, Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Deve ter até alguma coisa errada, comigo, porque nem as pessoas querem ficar perto de mim, enfim, começa a passar um monte de coisa pela nossa cabeça. E o problema é, se a gente, ainda por cima, além desses pensamentos todos, a gente estiver cercado de pessoas que reforçam esse tipo de pensamento, então as coisas com certeza elas podem sair completamente do controle e a gente pode desenvolver uma baita de uma depressão. Então só para você entender aonde eu quero chegar e a importância desse vídeo que eu queria que você entendesse. As histórias que a gente conta pra gente mesmo, elas mudam completamente a trajetória das nossas vidas, mesmo que a gente não perceba. É claro, assim, eu não gosto de ser bem reducionista nessas questões de bater o martelo, mas tem muita gente que não consegue ter sucesso na vida em qualquer área, porque elas não conseguem desviar as percepções negativas que elas têm delas mesmas. É óbvio que o ambiente em que a gente está inserido, ele tem um baita de um peso, em toda essa questão. Mas o que eu queria que você entendesse, uma das coisas que eu queria que você entendesse nesse vídeo é que por mais que você esteja cercado de pessoas negativas, pessoas tóxicas, elas não podem impedir você de crescer se você não permitir. Então presta atenção nisso que eu vou falar para você de verdade. Se você puder, anota isso em algum lugar para você ver de vez em quando. Você não é o que aconteceu ou o que acontece com você. Você é o que escolhe se tornar. Quem que você é realmente? O mundo vai te perguntar quem você é e se você não souber, o mundo vai te dizer. Quem escreveu isso foi ninguém mais, ninguém menos do que Carl Jung, o grande psicanalista. Eu gosto muito das ideias do Jung e tem muita gente que me pergunta, sobre livros para ler, as coisas que eu recomendo, para as pessoas, para elas entenderem mais a respeito, de negócios, de sucesso, de performance. E por mais incrível que possa parecer, muitas vezes eu recomendo que as pessoas leiam mais Jung, e tentem entender, o que esse cara estava querendo dizer pra gente, as coisas que ele tinha para nos ensinar. Então, basicamente, assim, resumindo um pouco, parafraseando, o Jung, nessa frase, o que ele quer dizer realmente é que eu não sou o que aconteceu comigo ou o que está acontecendo comigo. Eu sou aquilo que eu decido me tornar. O Jung, ele tem essa ideia, de que todas as coisas que aconteceram com a gente, no passado, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, elas sim, elas influenciam a gente em diversas maneiras, incluindo até, a formação da nossa personalidade, os valores que a gente tem e até as crenças que a gente tem. Só que, presta atenção nisso, ele não acreditava que essas experiências, elas nos definiam, elas batiam o martelo, mas sim a resposta que a gente dava a esses eventos, a essas experiências. Colocando em outras palavras, para a gente poder entender melhor, essa ideia aí do Jung. Nós não somos definidos pelo que nos acontece, mas sim como a gente escolhe
responder, né, a esses eventos. É óbvio que as pessoas, eu, você, a gente é moldado pelas coisas que nos acontecem, pelas nossas experiências pessoais. Só que a gente também tem o poder de moldar as nossas próprias vidas. Tanto é que o Jung, ele acreditava que as pessoas elas têm essa capacidade de superar, né, as experiências passadas, os problemas que nos aconteceram, né, lá atrás e transformar, né, a nossa vida de maneira bem significativa. Ele observou que as pessoas elas não são como se fossem vítimas passivas das circunstâncias. Na verdade, as pessoas elas são como se fossem agentes ativos para fazer escolhas e exercer o livre-arbítrio. E assim elas podem criar o seu próprio futuro. O Jung, então, ele enfatizava a questão da agência pessoal, que é como se, basicamente a gente assumir as rédeas, né, o controle da nossa própria vida e escolher, né, o nosso próprio caminho, ao invés de sermos definidos por experiências passadas ou circunstâncias externas. Então o negócio é o seguinte, todos nós, eu, você, a gente tem o poder de enfrentar os nossos medos mais profundos, né, os nossos desejos, né, os nossos conflitos pessoais. A coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Suas visões só se tornarão claras quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, quando a gente olha para a nossa vida como uma série de experiências, uma série de oportunidades, ao invés, às vezes, de ficar olhando só o lado negativo das coisas, a gente vai ter condições muito melhores de tirar lições de todas essas coisas e conseguir chegar aí no sucesso, né, que a gente tanto almeja. Então, se eu pudesse resumir a ideia, né, desse conteúdo, desse vídeo que eu estou aqui gravando para você, seria basicamente o seguinte: que a gente é a soma das ações que a gente toma todos os dias e das escolhas, né, que nós fazemos. Então não interessa muito os problemas que a vida pode jogar na gente, que eu tenho certeza que muita gente, às vezes que está escutando esse vídeo, pode estar passando por problemas complicadíssimos, mas a gente tem sempre o poder de escolher quem a gente quer se tornar. A gente tem sempre o poder de decidir a forma que a gente vai reagir diante desses problemas. Então, o caminho, né, da nossa vida, ele é determinado pelas ações que a gente toma, pelas metas que a gente estabelece para nós mesmos e pela vida que a gente pensa em criar para nós mesmos também. Outra coisa que eu queria que você levasse, né, sei lá, que você anotasse em algum lugar aí, como uma referência para você. A gente está na direção da nossa própria vida. E as escolhas que a gente faz hoje, elas vão moldar, né, a pessoa que a gente vai se tornar amanhã. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Eu sei que essa jornada, né, do autoconhecimento, isso é uma coisa que eu gosto bastante, né, de estudar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. A gente às vezes fica falando muito sobre negócios, né? Mas uma parte que eu mais gosto, adoro estudar sobre filosofia, entender como é que os grandes pensadores pensavam. Essa jornada do autoconhecimento, ele muitas vezes precisa que a gente faça perguntas difíceis para nós mesmos. E também que a gente esteja sempre aberto, né, para as possibilidades de mudança. E eu gosto, uma das coisas que eu gosto muito de estudar a respeito do Jung, que ele tem essa ideia, né, da sombra, né? Essas coisas que a gente... aspectos nossos, né, enquanto pessoas, que a gente às vezes deixa meio que escondido, que a gente às vezes tem vergonha ou tem medo, né, de encarar, né, as nossas próprias sombras. Só que a gente só cresce de verdade, né, segundo Jung até, quando a gente encara, né, essas sombras e a gente se torna a pessoa que a gente nasceu para ser. Então, para a gente terminar, independente dos problemas que você esteja atravessando, né, por mais complicados que eles possam ser, não esquece nunca disso, que você não é os seus problemas, você não é as coisas que acontecem com você. E você tem total responsabilidade de reagir, né, da maneira correta e enfrentar esses acontecimentos. Isso aí é um pensamento bastante estoico também. Os estoicos, eles pensavam bastante dessa maneira, né? A gente não consegue controlar a maior parte das coisas que acontecem com a gente,
mas a gente consegue controlar a forma como que a gente reage a esses acontecimentos. Eu espero que esse conteúdo ajude de verdade você, de alguma forma, e que você seja a pessoa que você nasceu para ser.